Se você está com a sua glicemia de jejum entre 100 e 125, será que você está doente? Será que você precisa tomar algum tipo de remédio? E o que é o pré-diabetes? Nesse vídeo aqui, então, a gente vai conversar sobre tudo isso e muito mais. Se você não me conhece, eu sou o Dr. Júlio Massal, eu sou médico cardiologista, eu também sou clínico geral e trabalho em plantões de UTI e sou especialista em ultrassom do coração, que nós médicos chamamos de ecocardiograma. E se é a sua primeira vez aqui no canal, seja muito bem-vindo. Então vamos direto ao ponto. O que é o pré-diabetes? Isso, pessoal, não necessariamente é uma doença. Isso a gente classifica como uma condição de risco que pode te levar num futuro próximo ao diabetes. E o pré-diabetes, ele vai acontecer quando a sua glicemia de jejum estiver entre 100 e 125 mg por decilitro. Daí um ponto muito importante, pessoal. Isso a gente não diagnostica baseado naquele aparelhinho que você pode ter em casa e que você coleta aquela gotinha de sangue da ponta do seu dedo. Não pode ser desta forma. Precisa ser aquele exame de sangue de jejum com 12 horas. Em outros casos pode ser um pouco menos, dependendo do padrão do seu laboratório. Então são 3 parâmetros que nós podemos utilizar para classificar nesse estado: a glicemia de jejum entre 100 e 125, a hemoglobina glicada entre 5,7 e 6,4 e a glicemia pós-prandial entre 140 e 200. E esse último é aquele exame que você colhe 2 horas depois de ter tomado uma solução com glicose. Mas lembrando que isso também é padronizado no laboratório. Não é qualquer solução de glicose e também você não pode fazer isso por conta. Isso vai ser feito no laboratório. Eu falo isso, pessoal, porque tem pacientes que às vezes perguntam se ele se alimentou e depois escolheu o exame de sangue, se pode utilizar algum parâmetro parecido com estes aqui que eu falei para vocês. Nesse caso, se você quebrou o jejum ou não fez nenhum protocolo de ingesta de solução de glicose que é padronizado naquele laboratório, nesse caso então você não pode utilizar nenhuma outra referência. Daí então vamos para o próximo ponto. Se eu estou pré-diabético, com o que eu devo me preocupar e quais são os riscos? E a resposta para essa pergunta vai depender das doenças que você tem de base. Se você não tiver nenhum tipo de doença e apresentar isoladamente a glicemia nesses valores intermediários, nesse caso a gente tem um pouco mais de tempo para resolver isso aí. Agora, se você já tem alguma doença no coração, se você já tem alguma doença nos rins ou no fígado ou alguma outra doença grave no seu corpo, nesse caso, então, essa condição é um agravante a mais. E em muitas situações desta, você possivelmente vai precisar utilizar remédios, porque os prazos para normalização disso aí vão ser mais curtos. E como que eu trato o pré-diabetes? Então, nesse caso, pessoal, vão ser 2 caminhos: sem remédios e com remédios. E o que vai definir isso aí é depois de você passar em consulta com o médico e receber a avaliação adequada e programar qual desses caminhos você pode começar a seguir primeiro. Mas uma coisa eu falo para vocês: o caminho do ajuste da sua alimentação, do ajuste do seu estilo de vida, ele vai ser o principal. E eu vou dar umas orientações muito importantes para vocês, baseado na experiência que eu tenho em consultório com os meus pacientes. E eu tenho muitos pacientes que, por vezes, vêm com esse exame de glicemia de jejum 110, 115, 118, e eles claramente já chegam para mim falando: ó, doutor, eu exagerei, eu aumentei o meu peso nesse ano, estou mais sedentário, a minha alimentação ficou pior. E aí depois que eles melhoram o estilo de vida deles, corrigindo a alimentação, praticando uma atividade física regularmente, perdendo peso, a glicemia deles volta ao normal. Então 3 dicas muito úteis. Se você está pré-diabético, comece primeiro ajustando a sua alimentação, reduzindo muito os carboidratos refinados, os carboidratos de alta absorção, como por exemplo, aqueles que são provenientes de batata inglesa, arroz branco, massas, bolos, doces. Reduza bastante isso. Segunda dica, que já vem até emendado com essa primeira: se você conseguir reduzir bastante essas ingestas do seu dia a dia, você vai reduzir caloria e com certeza com o passar das semanas você vai reduzir o seu peso. Reduzindo o seu peso também vai baixar a sua glicemia. E terceiro ponto, pratique regularmente a atividade física. Então, esses 3 pontos conversam entre si, porque
um acaba potencializando o outro e todos eles vão levar a uma queima maior de açúcar no seu sangue e normalização dos seus índices de glicemia. E outra coisa muito legal aqui, pessoal, não é só a glicemia que é muito afetada por essas mudanças na sua vida. Um outro tipo de gordura no seu sangue, chamado de triglicérides, ele também reduz muito se você mudar esses aspectos da sua vida. E para quem tem dúvida de quanto tempo que demora para refletir no exame de sangue, pessoal, nesse caso são poucas semanas. Se você conseguir ajustar, você já vai perceber que com o passar de 1 mês, 2 meses, você já tem esse reflexo nos seus exames de sangue. Pessoal, espero que vocês tenham gostado dessa nossa conversa, espero que ela tenha sido bastante produtiva e um incentivo para vocês. E não se esqueça de passar este vídeo para quem está precisando desta informação. Não se esqueça também de deixar aqui nos comentários críticas, opiniões e qualquer outra coisa que você queira falar sobre esse assunto. E para quem está procurando vídeo de explicação de remédio, vem aqui no YouTube e digita o meu nome, Júlio Massal, e coloque o nome do remédio, de preferência o nome genérico. E mais aqui em cima eu vou deixar o nosso último vídeo em que eu respondo as perguntas dos inscritos. Mas aqui do lado eu vou deixar o YouTube escolher o melhor vídeo para vocês. E não se esqueça de dar o like, se inscrever no canal. E um grande abraço e até o próximo vídeo.